Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece na Câmara de Campinas, porque ontem foi dia da 9ª reunião ordinária. Muita discussão, muitos projetos discutidos, moções e olha só. A 9ª reunião ordinária ontem teve uma característica especial e foi presidida por tempo integral pela vereadora Débora Palermo. Ela é a vice-presidente do Legislativo e assumiu os trabalhos, já que o presidente da casa, o vereador Zé Carlos, está com uma forte dor de garganta. É a primeira vez que uma mulher comanda uma reunião ordinária e ela falou e comentou com a nossa equipe sobre essa experiência. É sempre muito importante, né, ter mulher à frente de todos os espaços, né, e num espaço como a Câmara, principalmente, né, que é um espaço da comunidade, onde a gente representa as pessoas, a população. E não podemos deixar de ter uma mulher e num espaço importante, não só como vereadora, mas ocupando na mesa da Câmara. E isso eu fiz questão que uma mulher estivesse ocupando um cargo importante na mesa da Câmara. E falando em trabalho, a vereadora aproveitou para explicar um projeto de sua autoria que trata da criação de espaços multidisciplinares para o atendimento às crianças e adolescentes com deficiência aqui em Campinas. Seria um espaço onde as crianças que têm qualquer tipo de deficiência têm atendimento médico, fisioterápico, fonoaudiológico, pedagógico, a ser atendido em todas as necessidades delas num único espaço. Porque hoje o que a gente vê é assim, essas crianças e principalmente esses pais, o responsável, normalmente a mãe, né? Porque a gente sabe que a maioria dos pais abandonam as mães quando tem um filho com deficiência. E elas ficam de um lado para o outro, um dia leva na sala de recursos, outro dia leva no centro de reabilitação, outro dia na escola, outro dia no médico. E é muito difícil, é muito cansativo. Elas dedicam praticamente a vida toda só correndo atrás de terapias e atendimentos para esses filhos. Num único espaço, evitaríamos isso. Teríamos primeiro que eu acho que assim, a discussão de cada caso em equipe, o acompanhamento seria muito mais rico. E também para a criança e para a família, a comodidade e a rapidez nos atendimentos, né? Além dessa comodidade, a vereadora reforça que em um único lugar reforçaria ainda e incentivaria a continuidade dos tratamentos. Além de evitar, né, as faltas, né, porque às vezes o cansaço, o atraso, né, então o abandono do tratamento por algumas famílias, pela dificuldade, às vezes financeira, às vezes os pais são negligentes. Estando nesse único ambiente, também tem uma outra importância muito grande. Por exemplo, a criança ela vai para um atendimento da fisioterapeuta e ela pode estar com um outro problema médico ou psicológico e ali mesmo a equipe conversar e já fazer esse atendimento. Então, era uma demanda há muito tempo discutida na rede, né? Na necessidade da gente atender essas crianças de forma mais plural no mesmo ambiente. E na 9ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram o projeto de resolução que altera o regimento da Câmara Municipal e cria no Legislativo frentes parlamentares. A proposta é de autoria do vereador Luiz Cirilo e foi aprovado por 26 votos favoráveis e 4 contrários. O objetivo é possibilitar a existência de agremiações compostas por parlamentares e representantes da sociedade civil que possam acompanhar processos externos à Câmara, propondo políticas públicas e atuações para soluções de assuntos de relevante interesse da sociedade. Vale ressaltar a diferença das frentes parlamentares em relação ao que existe hoje, que, por exemplo, são as comissões de representação e as comissões de estudos. As de representação, elas servem para representar a Câmara de Campinas em atos externos. E a de estudo tem a função de apresentar proposição sobre o assunto que foi discutido. As duas são formadas apenas por vereadores e as das frentes parlamentares poderão então também ter a participação da sociedade civil. E ainda na 9ª reunião ordinária que aconteceu ontem, foi aprovada a moção da vereadora Paola Miguel.
A proposta dessa moção é justamente pedir ao Senado Federal que seja aprovado o projeto que determina a distribuição de absorventes higiênicos e produtos similares para as mulheres mais carentes do nosso país. A gente sabe que a pobreza menstrual é um debate que veio à tona e está vindo cada vez mais. E isso é uma temática que tira muitas vezes das mulheres a possibilidade de elas participarem na idade escolar, de participarem de aulas. Quando a gente fala que estão um pouquinho mais velhas, de ter acesso muitas vezes a uma entrevista de emprego, aí um dia no trabalho, justamente por ser um produto caro. Então, muitas mulheres têm dificuldade quando a gente está tendo um aumento da inflação, da cesta básica, dos alimentos. Isso acaba se tornando um item praticamente de luxo. E aí a gente está pedindo para que o SUS consiga absorver essa demanda e distribuir esses materiais higiênicos para as mulheres de baixa renda, inclusive as mulheres em situação de rua. Lembrando que se a proposta for aprovada no Senado, todo esse material será distribuído pelo SUS. Quando a gente fala de população em situação de rua, muitas vezes a gente não consegue encontrá-los nesses locais. Então a gente tem as equipes de assistência que também fariam essa distribuição quando encontrasse essas mulheres, centro de saúde, centro de assistência, locais públicos, justamente para que a gente consiga atender e absorver todas as mulheres. Mas o principal é justamente no centro de saúde, para que elas possam retirar, igual hoje é feito com a camisinha, por exemplo. Agora, Mirna, teve um pedido também de prorrogação dos trabalhos de uma comissão especial de estudos, né? Teve sim. Olha, a gente teve um pedido feito pelo vereador Rodrigo da Farmadic, que é o presidente da Comissão Especial de Estudos, que acompanha e fiscaliza as obras do BRT. E ele fez um requerimento pedindo a prorrogação dos trabalhos e ele detalha os motivos. Esse requerimento é para prorrogar os trabalhos da Comissão Especial de Estudos que acompanha as obras do BRT. Nós iniciamos o trabalho no início do ano e tem um prazo de 6 meses para finalizar, mas nós temos a previsão regimental de pedir a prorrogação desses trabalhos. Essa prorrogação é tão importante à medida de que as obras ainda estão em andamento. Ainda foi prorrogado o prazo de conclusão em término das obras, que ainda ficará para o próximo ano, e nós temos ainda muito trabalho para acompanhar as obras. Nós temos ainda trechos não concluídos, trechos parados, inclusive. Nós trabalhamos agora nesses últimos meses, cobrando a Secretaria, a INDEC, por conta das multas que foram aplicadas no trecho da John Boy, que estão em obras ainda, né? E isso tem dado resultado e a população tem acompanhado o nosso trabalho e tem pedido também para que nós demos continuidade nessa comissão. Farmadic enfatizou que após o final dos trabalhos será feito um relatório que será encaminhado ao Executivo. Toda a Comissão Especial de Estudos é importante e ela é necessário que seja pautada todo o trabalho depois e apresentado um relatório. Esse relatório vai desde o início dos nossos trabalhos até a conclusão, com apontamentos necessários para que possa ser encaminhado para o Poder Executivo tomar algumas providências ou até, se for o caso, nós encaminharmos para outras esferas do poder. E Mirna Abreu, por falar em comissão, ontem a Comissão de Cultura ela se reuniu. Ela se reuniu, trouxe aqui atores, da cultura da nossa cidade, porque a discussão foi a elaboração do mapa cultural, a implementação do Sistema Municipal de Informações Indicadores Culturais e a criação de um comitê de implementação, monitoramento e acompanhamento do Plano Municipal de Cultura. Já na abertura, o Plano Municipal foi apresentado de acordo com o Plano Plurianual que a Secretaria da Cultura apresentou aqui à comissão. Nós estamos em pleno momento de validar o PPA, que o plano plurianual, ele estabelece, na verdade, programas para os 4 anos e também atrela com um recurso orçamentário, né? Então, acho que sempre a cultura, ela teve uma guerra muito forte para que ela pudesse ter a sua relevância e ser objeto de um recurso financeiro que fizesse frente a todos os objetivos que nós temos. A secretária
disse que as inscrições dos atores da cultura de Campinas para receber investimentos pela lei Aldir Blanc no ano passado ajudou a mapear quem são essas pessoas e fez um apelo para que a Câmara aprove o projeto que tramita no Legislativo, que trata do Fundo de Investimento na Cultura. A gente foi capaz de encontrar, através das inscrições dos projetos, muitos artistas que a gente não tinha no mapa. E aí eu queria aproveitar e fazer um pedido, né, vereador, que nós encaminhamos à Câmara o nosso PL 229. E para explicar um pouquinho melhor, e até colocar a nossa equipe toda à disposição para os esclarecimentos, só entendendo o seguinte: nós temos em dotação orçamentária cerca de 2 milhões de reais que estavam na conta do FIC. O FIC, ele é um fundo de investimentos, né, de projetos, só que ele tem um teor extremamente complexo quanto à apresentação do projeto e também à prestação de contas. E tendo em vista que a gente estava buscando, dentro da Secretaria de Cultura, como continuar o auxílio aos artistas, fazedores de cultura, espaços culturais, né, todo esse coletivo que atua no mundo cultural, a gente encontrou que esse recurso, da forma como ele está, ele não ia ser atribuído, não ia ser gasto esse ano, que a gente não tinha condição, na forma da lei, de executá-lo. Então, nós fizemos um projeto de lei, que é o PL 229, que já está na casa, e ele tem que passar por 4 comissões, inclusive aqui da Comissão de Cultura da Câmara, e o que ele visa? Ele visa facilitar o acesso a esse recurso, no sentido de valorizar a trajetória da pessoa como um prêmio pela trajetória. Além de Caprioli, participaram também da reunião o diretor municipal de cultura, Gabriel Rapace, o diretor municipal de turismo, Eros Wiesel, além de representantes do Conselho Municipal de Cultura, Ciro do Hip Hop e Juscelino dos Santos Augusto, o Jussa. E as vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel também participaram do encontro e, ao final, o presidente detalhou as deliberações desta reunião e como será daqui para frente. Nós pudemos ver na apresentação, né, uma iniciativa que cruza o Plano Municipal de Cultura, que foi um avanço para a cidade, uma conquista de muita mobilização, com o plano plurianual. Isso é positivo porque não se faz uma política pública sem o financiamento. Então, nós vamos discutir nos próximos meses o plano plurianual e, portanto, é importantíssimo que essas ações estejam detalhadas. Uma segunda questão que tem a ver com isso também é a busca por emendas parlamentares, tanto do Estado como da União, como uma forma de dar suporte a essas ações do plano plurianual aqui na cidade, das ações no campo da cultura. O mapeamento, ele é importante que nós possamos ampliar, porque uma política pública de cultura, para não ficar dependente assim de ocasião, de governos que começam e acabam, para que seja de fato uma política de Estado, precisa contar com a participação desses fazedores de cultura, trabalhadores de cultura, gente que está lá na periferia sofrendo para organizar um sarau, promover as atividades culturais nos seus espaços, né? Essas pessoas, elas precisam participar. O Conselho Municipal de Política Cultural avançou nisso, porque ele está organizado com fazedores e pelas regiões. Agora é preciso envolver essas pessoas tanto com suas opiniões, como também para terem acesso aos recursos. E aquilo que a secretária trouxe como um apelo, reforçado pelo representante do Conselho, que é a aprovação, meio desse Fundo de Investimentos Culturais transitório aqui na casa, nós vamos atuar para isso.
Olha, e todas as discussões são transmitidas aqui pela TV Câmara Campinas e depois você pode conferir na nossa playlist no youtube.com/TV Câmara Campinas. Mais informações sobre o trabalho dos vereadores você também encontra no site www.campinas.sp.leg.br. E não deixe de conferir também os bastidores no Instagram da TV Câmara Campinas, @TV Câmara Campinas. Tem lá vídeos, fotos de gravações, tá bacana demais. Instagram da TV Câmara Campinas também. Mirna Abreu, muito obrigado então pelas informações da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações? Volto falando da pauta da 10ª RO e também de como foram as reuniões de outras comissões que aconteceram hoje. Combinado, até lá. Até.